O descumprimento do artigo 69, parágrafo 5º da nossa Lei de Diretrizes e Bases foi o que deu causa ao ajuizamento dessa ação civil pública em face do município de Angra dos Reis. O que esse mecanismo prevê na lei é o repasse periódico de recursos financeiros para as contas específicas da educação, né, para a conta que vai receber a receita de impostos previstos no artigo 212 da Constituição da República. Em razão da violação desse dispositivo, foi ajuizada a ação civil pública para que fosse, então, aberta uma conta específica, uma conta setorial, que a gente chama, uma conta específica da educação, que deve ser gerida, ela deve ser de titularidade do secretário de Educação e gerida por esse que é o órgão responsável pela pasta. Essa conta ela é uma conta destinatária de repasses periódicos de recursos que saem da conta única do Tesouro e devem ser transferidos ao menos em três datas mensais, periodicamente. Esse mecanismo é o que não acontecia no município de Angra dos Reis, né? E foi para corrigir isso que a ação foi ajuizada. Bom, num primeiro momento, essa decisão significa a possibilidade de regular financiamento da política pública educacional, né? Que a gente tem assistido ao longo de muitas décadas, né? Esse mecanismo ele foi previsto na nossa lei em 1996 e até então não cumprido, né? É o subfinanciamento da política pública de educação em função da ausência de disponibilidade dos recursos financeiros para o gestor da educação, né? E aí nós temos um problema grave, porque a educação ela é uma política que, por disposição constitucional, ela possui recursos vinculados, né? E esses recursos, a partir da violação desse mecanismo, é muito comum que os recursos deixem de ser aplicados na política educacional. É como se ocorresse uma espécie de desvinculação, né? Os recursos eles são recebidos na conta única do Tesouro Municipal, estadual ou mesmo nacional, né? E esse percentual mínimo de 25% da receita de impostos próprios e de transferências precisam ser transferidos para essa conta setorial específica, são recursos vinculados à educação e, a partir daí, o gestor da educação passa a ter a livre disponibilidade para a aplicação desses recursos e dar cumprimento ao mínimo constitucional, que é a aplicação mínima do percentual de 25% dessas receitas de impostos, né? Então, é um mecanismo garantidor do financiamento na medida em que ele segrega esses recursos financeiros e impede, né, conferindo disponibilidade à Secretaria de Educação, ele, na verdade, torna o recurso, de fato, indisponível para as outras secretarias, para que sejam utilizadas em outras áreas, né? Isso vai garantir com que o serviço, que é um serviço permanente, né, um serviço contínuo, para que ele possa, de fato, ser ofertado, ser garantida essa continuidade com qualidade. É muitíssimo comum que ações, projetos e políticas educacionais sejam descontinuados em função da escassez de recursos, né? Porque, na prática, a realidade que se tem é o secretário de Educação, ele precisa se dirigir, né, ao prefeito, que é o gestor principal, ou às secretarias de Fazenda, né? Isso é bastante comum, as secretarias são as gestoras da conta única do Tesouro do ente, precisa se dirigir à Fazenda para solicitar, então, a realização de uma determinada despesa. Isso viola absolutamente a possibilidade de gestão desses recursos, né, de aplicação financeira naquelas políticas que o secretário de Educação de fato entende que são necessárias e imprescindíveis para o avanço da educação naquele território. E um ponto bastante importante é que o mecanismo, ele de fato permite que, enfim, se tenha um planejamento de curto, médio e longo prazo para a política educacional, né? É só quando eu como gestor da política, tenho conhecimento dos recursos que estão à disposição, das possibilidades, né, dos cofres públicos, qual é a disponibilidade financeira do ente para o custeio da educação no território. Só a partir daí eu posso, de fato, me planejar no tempo, especialmente para as ações de médio e longo prazo, para que se possa, então, produzir resultados mais consistentes. Ainda é necessário que se estabeleça, né, para o Ministério Público e para os tribunais de contas um monitoramento, né? Na verdade, a gente precisa de uma fiscalização permanente. É bastante comum que se tenha avanços e retrocessos nesse cenário de custeio, né?
É muito comum que se avance, muitas vezes a gente assiste que os municípios, né, de fato, iniciem o cumprimento desse mecanismo, criem contas específicas, e, no entanto, essas contas não são alimentadas. Né? Essas contas, na verdade, elas são constituídas formalmente, e ficam ali sem uma alimentação, e o financiamento da educação continua acontecendo diretamente pela conta única, o que é absolutamente indevido e ilegal. Então, essa fiscalização, esse movimento, ele acaba precisando ser bastante próximo ali da gestão local, através da análise mesmo financeira das contas. É preciso que se demande constantemente extratos bancários, né, especialmente para que se impeça um mecanismo que ainda é bastante comum, que é o da triangulação dos recursos entre as contas. Né? Não é raro a gente assistir os municípios, a título de dar cumprimento ao que a lei determina, né, transfiram recursos da conta única do Tesouro para a conta setorial da educação e pouquíssimo tempo depois esse recurso seja transferido para uma outra conta ou mesmo retorne para a conta única do Tesouro. Né? Então, a conta, a gente costuma dizer que ela é de depósito e manutenção dos recursos. Daquela conta, os recursos só podem sair para o pagamento de despesas da educação. Eles não podem ser transferidos para outras contas, ainda que sejam contas do mesmo ente público, e não podem ser transferidos para terceiros. Na verdade, são contas para pagamento das despesas. Né? É preciso que se respeite uma ordem, o procedimento administrativo próprio da administração pública para o pagamento dessas despesas, para que se permita controle, transparência, né? E se possa prestar contas de tudo que vem sendo feito no território para essa sociedade em relação à política de educação.